Obrigado, Pinho. Boa tarde a todos. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar aí o brilhantismo do Congresso. Parece meio jargão, mas cada ano que passa, parece que está melhor que no ano anterior, né? Eu estou abismado por isso e estou feliz de poder estar participando de uma situação como essa aqui, como palestrante no Congresso desse nível. Eu vou falar um pouco sobre a mapa simultânea ao router, se ela agrega valor, na verdade isso é uma pergunta, né? E vamos ver, eu declaro que não possuo conflitos de interesse para isso. E eu começaria lembrando para vocês o seguinte, a monitoração ambulatorial da pressão arterial, né, a MAPA, é um método diagnóstico que foi incorporado aí há 60 anos e faz parte do dia a dia do consultório dos cardiologistas, está bem sedimentado, dos clínicos em geral, geriatras, etc. E a gente, através da monitorização da pressão arterial, a gente obtém um número bastante grande de aferições de pressão arterial, muito mais do que a gente consegue obter num consultório normal, e isso acaba permitindo, então, a avaliação e diagnóstico de algumas situações bastante peculiares e bastante úteis. Por exemplo, a pressão arterial durante o sono, praticamente impossível fazer isso se não for com uma mapa. Permitiu a sedimentação do conceito que a gente já desconfiava, que é da hipertensão do avental branco. A hipertensão mascarada é outra situação que também só é praticamente possível com a mapa. A mapa também permite a identificação de hipotensão postural, hipotensão pós-prandial induzida por drogas, etc. Também tem sido usado com bastante utilidade no controle de tratamento de hipertensão arterial. Aquele paciente que está com a pressão meio borderline, você não sabe se o remédio está funcionando bem ou não, mas aí você põe a mapa, você vê que realmente a pressão no resto do dia está sempre boa, é só no consultório mesmo que a pressão está alta, e outras situações equivalentes também parece ser bastante útil. E tem um dado também bastante importante de que a mapa acaba, na prática, por vários estudos, foi visto que todos aqueles parâmetros da mapa são melhores preditores de prognóstico, né, de situações ruins, do que as medidas casuais do consultório, tanto para risco total, risco cardíaco e risco encefálico. Não há uma recomendação expressa para se fazer mapa para todo mundo hipertenso, mas há uma tendência para isso. Vocês vejam que, de qualquer forma, então, a mapa está basicamente inserida no cenário da hipertensão arterial, que não tem muito a ver com aquilo que a gente que faz Holter faz, né? Nós que fazemos Holter, a gente está acostumado a trabalhar com Holter num cenário de arritmia, né? Doente que está, detecção de arritmias frequentes, avaliação de risco, né, de prognóstico, estratificação de risco de morte súbita, avaliação de síncope, mau funcionamento de marcapasso, e não tem muito a ver com pressão alta. Então, eu fui fazer um levantamentozinho para ver o que tinha de literatura escrita aí, falando sobre onde que é eventualmente usado simultaneamente a mapa com o Holter. Aqui só é uma tabelinha que eu trouxe aqui, só para mostrar os valores superiores normais da mapa nas 24 horas, na vigília e no sono, mas, na verdade, só para mostrar para vocês que essa tabela eu tirei da diretriz brasileira, que é uma diretriz que está fazendo um ano que foi publicada, então está bem fresquinha, é uma diretriz sobre medidas de pressão arterial dentro e fora do consultório, lá está bem dissecadinho o assunto da mapa e é uma leitura recomendável. Bom, o que eu observei? Achei alguns estudos. Eu não vou dissecar os estudos especificamente, só pontuar algumas informações de cada estudo, só para mostrar o que eu vou querer falar mais para frente. Esse aqui é um estudo, por exemplo, padrões da variação circadiana da mapa de 24 horas, da frequência cardíaca, do tônus simpático, se correlaciona com risco cardiovascular, um estudo de grupos. Lá, eles pegaram grupos de pacientes, fizeram os 2 exames e fizeram lá uma série de considerações e viram, variações circadianas do tônus simpático pode fornecer informação prognóstica sobre o perfil metabólico do paciente e indicar um risco de doença aterosclerótica cardiovascular. Isso é uma das conclusões do exame. Outro exame lá, outro estudo, capacidade de aceleração e desaceleração está associada com as variações da pressão circadiana. A capacidade de aceleração e desaceleração também uma medida indireta do tônus autonômico e também pode ser obtida em gravações de Holter. Eles põem lá, uma das conclusões, os valores absolutos de capacidade de aceleração e desaceleração foram maiores nos pacientes com hipertensão díper do que nos pacientes com hipertensão não díper. No entanto, as capacidades de aceleração e desaceleração não foram fatores de risco independentes para
variação atenuada da pressão arterial. E a PA sistólica do sono pareceu mais bem correlacionada com o comprometimento do sistema nervoso autônomo do que outros parâmetros da MAPA. Quer dizer, mais um dado, quer dizer, e assim, quer dizer, fora isso, outros estudos, foram vários, ó, efeito do cigarro na pressão arterial, frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca em hipertensos tratados, pacientes com doença de pequenos vasos cerebrais, efeito da temperatura e da umidade ambiental em trabalhadores externos, trabalhadores que trabalham na rua, né, questão de poluição, umidade, etc. Indivíduos expostos a muitas horas a ondas eletromagnéticas de telefone celular, pacientes com surdez neurosensorial súbita idiopática, pacientes com refluxo gastroesofágico. Todos esses foram estudos que eu fui pegando que foram usados, Holter e MAPA simultaneamente. E o que a gente vê? São situações que o pessoal estava estudando e aí eles submetiam o paciente aos 2 exames e mais a uma porção de exames, depois eles fazem aquelas correlações estatísticas entre elas e acabam chegando a algumas conclusões, que são as conclusões indiscutivelmente úteis, claro, agrega informação, mas são informações que frequentemente são informações que dão noção de fisiopatologia, principalmente de questões de como que o sistema nervoso autônomo pode estar interferindo naquela situação, lá na surdez, na frequência, no indivíduo hipertenso, e assim por diante. Então, são situações assim que dão informações, mas com nem tanta aplicabilidade prática clínica no dia a dia. Tem um grupinho de estudos que já começou a ficar um pouco mais interessante quando começa a aparecer fibrilação atrial e síncope. Eu vou falar um pouquinho. Ó. Esse já foi um estudo que eu achei mais interessante. Ó. A medida da pressão do pulso, né, da frequência cardíaca do pulso, na MAPA, reflete a pressão, a frequência cardíaca média no Holter, com pacientes com fibrilação atrial. Essa é uma pergunta interessante, né? A gente sabe que a fibrilação atrial altera a capacidade da MAPA de medir a frequência cardíaca, né? Às vezes no consultório, até esses aparelhinhos automáticos que a gente tem, às vezes quando o paciente está com muita arritmia, volta e meia dá erro lá, você vai ver porque ele está com arritmia, você tem que medir no estetoscópio mesmo. Então, assim, a pergunta é, como a MAPA se propõe a medir a frequência cardíaca, né, além da medida da pressão, aquela medida é válida ou não? Então, eles colocam lá, uma das conclusões do estudo lá, a frequência média do pulso das 24 horas na MAPA não deve ser usada para representar a frequência ventricular verdadeira para todos os pacientes com fibrilação atrial. No entanto, quanto menor for a variabilidade da frequência cardíaca, a diferença entre as duas medidas torna-se menor. Aqui saiu escrito errado, né? Quer dizer, a gente observa assim, se existe uma grande variação de pulsação, o erro fica maior. Quando ela, apesar de ter FA, a variabilidade é um pouco menor, ela fica mais próxima. Existe uma correlação. Quanto maior a frequência cardíaca do Holter, vai ser maior na MAPA, mas ela não é tão confiável assim. Esse é um dado que eu achei interessante, que talvez tenha uma aplicação para a gente do ponto de vista prático. Esse também foi um outro trabalho interessante. Ó. A detecção da fibrilação atrial durante a MAPA, a comparação com o Holter. Aqui é um estudo que eles estavam estudando basicamente um modelito de aparelho específico lá, que eles estavam tentando aferir se esse aparelho era bom para isso. Então eles faziam a MAPA com esse aparelhinho e o Holter. E observaram o seguinte, ó, fazendo os dois simultâneos, eles detectaram uma sensibilidade de 93%, uma especificidade de 87% e uma acurácia de 88%. Eu até achei que bastante razoável isso, mas a conclusão dos próprios autores eles põem lá, ó, em idosos hipertensos, né, que foi o grupo que eles estudaram, a MAPA, com esse sistema aí, de 24 horas, com pelo menos 26% de leitura sugerindo FA, indica uma alta probabilidade de diagnóstico de fibrilação atrial e deve ser considerado como uma indicação para a realização de Holter. Bom, ele nem confiou tanto assim. Por que está acontecendo isso? Porque alguns sistemas de monitorização de pressão arterial estão tentando identificar fibrilação atrial pela variabilidade dos batimentos da pulsação. Então, assim, não são todos os sistemas que tem, eu fui conversar com os meus colegas que fazem MAPA lá no INCOR, parece que os sistemas que tem aqui no Brasil não têm esse sistema de detecção automática de FA. Mas mesmo os que têm, ou pelo menos esse modelito que tem aí, ele tem uma certa correlação, mas eles não são tão confiáveis assim. Então, enfim, esse aqui é um outro estudo que eu achei que tem um pouco a ver com isso que nós falamos, mas, screening de fibrilação atrial em pessoas mais velhas. Esse aqui ele não usou MAPA.
ele usou uma MRPA, ele fazia a monitorização residencial da pressão arterial 2 vezes por dia, durante 15 dias, e junto com esse aparelhinho, o paciente ia para casa com um PET que ficava registrando o eletro continuamente por 2 semanas. Então, ele compara os dois. Nesse grupo de pacientes, 5,3% deles tiveram FA paroxística, e a MRPA, né, esse medidor de pressão arterial que tinha o algoritmo para tentar identificar a FA, né, o aparelhinho, teve uma sensibilidade de 35%, uma especificidade de 81%. Quer dizer, mostrando o seguinte, quer dizer, comparando a conclusão lá, da própria conclusão do trabalho, comparando com o ECG contínuo, a MRPA foi uma estratégia inferior para detectar FA paroxística. Bom, para mim isso era mais ou menos óbvio, né? Eu estou comparando um sistema que está monitorando o cara continuamente por 2 semanas com um sisteminha que vai medir, identificar FA por 2 a 3 minutos, 2 vezes por dia, que é a hora que ele está medindo a pressão. É óbvio que o outro ia dar muito mais capacidade de perceber. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi interessante o seguinte, vale a pena a gente ter na cabeça de que se o indivíduo vai fazer uma mapa e o sistema tiver esse sistema, é uma oportunidade que a gente tem de tentar identificar FA paroxísticas. Quer dizer, acho que vale investir, talvez, num sistema que seja capaz de identificar FA automaticamente na mapa, porque já que ele vai ter que ser monitorizado por 24 horas, de repente, a chance que a gente tem de pegar uma FA paroxística. Não está isso na rotina do nosso meio, mas existe essa possibilidade. E aqui, o último estudo que eu achei interessante, esse eu achei realmente interessante. Esse, interessantemente, não tinha Holter. Olha só, a associação entre hipotensão durante a mapa e síncope reflexa. O que eles fizeram? Eles pegaram mapas de pacientes com síncope reflexa e compararam com mapas de pessoas com pessoas com controles, né, pareados por idade, sexo e outras coisas. Teve lá uns critérios de exclusão. Eles fizeram, inclusive, 2 grupos. Um grupo para testar a hipótese, depois criar os parâmetros de cutoff, e depois testaram isso aí numa outra amostra para validar. Achei muito interessante. Eles detectaram que 1 ou mais quedas de PA sistólica foram significativamente mais frequentes nos pacientes com síncope do que no grupo controle. Aí, quer dizer, aqui eu já estou uma mapa tentando diagnosticar síncope, que é uma coisa já do nosso meio. O Holter a gente usa para isso, né? Aqui está a tabelinha com a especificidade e sensibilidade em várias situações aí que eles fizeram o estudo, e quais são as conclusões. Mais de um episódio de queda de pressão sistólica na vigília, previu síncope reflexa com alta especificidade, e eles estabeleceram lá um cutoff, com uma medida ou mais de PA sistólica de vigília menor que 90 milímetros, ou 2 medidas de PA sistólica menor que 10 milímetros, detectaram bastante sensivelmente essa situação que eles chamaram de suscetibilidade hipotensiva, que será aquele grupo, a chance do indivíduo ter síncope reflexa. Eles até falam que isso poderia, inclusive, aumentar as indicações de mapa, e ele, inclusive, propõe tentar observar se a abolição dessas quedas de pressão que acontecem na mapa com medicação também vão se refletir em melhora dos sintomas de síncope. Detalhe, quer dizer, isso aqui foram quedas de pressão obtidas, que aconteceram mesmo no paciente sem ter sintoma. Eles postulam que o indivíduo que tenha síncope reflexa eventualmente esteja tendo com uma certa frequência quedas da pressão episódicas ao longo do dia, que não chegam a atingir o limiar para ter a perda de consciência, mas que são um sinal de que ele provavelmente é um indivíduo suscetível. Esse aqui é um exemplo do próprio estudo, desse estudo, que ele mostra lá que o indivíduo lá num determinado horário, aqui às 8h15 da manhã, ele teve uma queda de pressão para 88 por 46, e era um indivíduo que tinha uma síncope reflexa. Eu chamaria a atenção aqui para uma coisa que eu acho que é interessante a gente ter na cabeça. Não desprezar essas medidas isoladas da queda de pressão meio hipotónica, porque na mapa a gente vê que é muito frequente, quando tem essas medidas muito fora da curva, né, muito baixas, muito altas, a gente despreza elas, assumindo que é erro de medida. Mas talvez a gente tenha que estar mais atenta para situações como essa. Eu acho que é uma coisa que é interessante que a mapa pode dar. Deu até um editorial, esse estudo até deu um editorial na revista, e o editorialista coloca lá mas exatamente isso aí, o indivíduo que tem sintomas de síncope ou pré-síncope vai ser submetido a uma investigação, então ele faz uma mapa, com um diário onde ele vai descrever detalhadamente o horário que ele faz exercício, o horário que ele dorme, o horário que ele come, etc. e tal, e em cima disso ver se aparecer em episódios de pressão, de hipotensão, identificar inclusive os gatilhos
para aquela hipotensão. Então, isso aqui é um dado que eu acho que é interessante também a gente tem em mente. Normalmente, na realização da mapa, o gravadorzinho tem um botãozinho que é deixado desativado, um botão de evento que é deixado desativado. Mas eu acho que se o paciente está sendo investigado para síncope, talvez valha a pena o clínico pedir manter ativado o botão de eventos para que o paciente faça um registro manual da pressão, caso ele tenha os sintomas. Se ele tiver uma mínima pródromo para sentir, para dar tempo de apertar o botão, ou se tiver uma pré-5, uma quase 5, pelo menos ele aperta o botão e tem um registro bem na hora do sintoma da pressão. Bom, vocês viram que esse estudo aqui não foi feito com Holter, né? Foi feito só com mapa. Mas a gente sabe que a síncope tem um componente vasodepressor, um componente cardioinibitório, e talvez me pareceu muito plausível, muito interessante, que de repente numa situação como essa, talvez seja interessante fazer a simultaneidade dos dois exames para a gente tentar detectar essas duas condições. Bom, eu concluiria dizendo o seguinte, a mapa isoladamente fornece inestimáveis informações que auxiliam no diagnóstico, na avaliação, no prognóstico, no tratamento de pacientes com hipertensão. Ela pode ser mais uma ferramenta para ajudar na identificação de pacientes com fibrilação atrial, isso depende dos sistemas que tenham que ter o software específico para isso. Hoje, não, o que se tem é que, se for identificado uma arritmia suspeita, uma alteração suspeita na mapa, que o paciente seja referido para um Holter. A mapa pode identificar pacientes com alta probabilidade de síncope reversa, né? Se tiver uma ou mais medidas de PA sistólicas na vigília, menor que 90 milímetros, ou duas ou mais, menor que 100. Lembrar de deixar ativado o botão de eventos, e que a mapa realizada simultaneamente ao Holter produziu, sim, informações importantes, mas principalmente relacionadas à fisiopatologia de diversas condições, como a gente viu, mas que, por sua vez, a simultaneidade não foi suficiente para justificar, na minha maneira de ver, pelo menos, o uso dessa associação na prática do dia a dia do consultório. Portanto, eu diria que, nesse momento, a gente pode dizer que se o paciente já tinha uma indicação para ser submetido ao Holter e também tiver uma daquelas condições que justifiquem a mapa, ele pode ser submetido a ambos os exames simultaneamente por uma questão de oportunidade e, inclusive, de conforto do paciente. Às vezes é mais conveniente para o paciente vai por lá e ficar só um dia, 24 horas monitorado pelos dois aparelhos, ter que ir lá 2 vezes ficar ligado no aparelho. E na suspeita de síncope reflexa ou de outras condições hipotensivas, me pareceu pelo menos racional a realização dos 2 exames simultaneamente, pela oportunidade de se detectar tanto a queda da PA como a queda da frequência cardíaca. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Agradeço demais a atenção de todos. Obrigado, Silvio.